Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Big Girl e desculpa pela luz desde já, porque eu tô gravando no local meio que com a luz natural do dia mesmo, né? Então se a luz estiver um pouquinho cagada é porque são consequências da mãe natureza, né? Mas eu acho que tá bom, dá pra enxergar alguma coisa, o importante é o que eu vou falar pra vocês. E também se vocês ouvirem barulho de carros ou coisas do tipo é porque eu tô num lugar público, né, e passa carros, pessoas e tal. Então, hoje eu vim falar pra vocês de um tema um pouco difícil, que é de como eu descobri o narcisismo da minha mãe. E como isso afetou na minha vida pessoal e como vem afetando também as consequências disso. E talvez isso possa te ajudar de alguma maneira, talvez a sua mãe também possa ser como a minha, né? Talvez ela possa ter esse narcisismo também e você não sabe. Mudei de lugar aqui porque lá tava muito estourado a luz. Então, talvez você se identifique de certa maneira. Gente, eu descobri o narcisismo da minha mãe foi há pouco tempo, foi mais ou menos uns 2, 3 dias atrás. Primeiro, um amigo meu comentou pra mim que minha mãe era narcisista. E eu não conhecia essa palavra, sabe? Tipo, eu já ouvia falar de alguma coisa do tipo. Porém, eu nunca pesquisei, sabe, a fundo. E nunca foi uma palavra do meu interesse. Então, era uma palavra meio que desconhecida pra mim, sabe? E a minha mãe, ela sempre foi assim comigo, dessa maneira. Porém, eu não conhecia a palavra pra especificar isso. Eu só achava que minha mãe era uma pessoa que tinha depressão, algo do tipo. Mas também eu comecei a observar que pessoas que têm depressão, elas não são assim, sabe? Elas não rebaixam as pessoas, elas não fazem com que situações virem a favor dela, elas não mentem, né? É claro que ela é uma doença psicológica, entendeu? Eu já tive depressão, então eu posso dizer que isso não é justificativa para você ser ruim com alguém ou não, entendeu? É claro que vão ter dias que você não vai querer conversar com ninguém, você vai querer ficar isolada, mas eu não vejo isso como uma maneira de destratar alguém ou rebaixar alguém, entendeu? Então, daí a minha mãe sempre fez isso comigo, sabe? Desde criancinha. Isso é o que me deixa mais triste, entendeu? Eu era uma criança indefesa e a minha mãe sempre fez com que essas situações se virassem contra mim. Se eu contasse algo pra ela da minha vida, ela fazia com que isso se virasse contra mim. Por exemplo, eu contava pra ela que eu estava gostando de alguém. Aí, determinada vez, eu desculpa o barulho também. Determinada vez eu fizesse alguma coisa errada, ela falava assim: por isso que fulano de tal não gosta de você, ele nunca vai gostar de você, porque você é isso, 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 porque você é isso, isso, isso e isso. Isso ia me deixando cada vez mais triste, entendeu? Fora outras coisas também que ela fazia pra mim, como fazer com que eu me sentisse um lixo, entendeu? Aparência física. Uma coisa que eu vi em um vídeo é que você tem esse potencial aqui quando você tem uma mãe narcisista, quando na verdade, se você não tivesse o potencial, era pra ser isso aqui, era pra ser grandão o seu potencial. Mas como a minha mãe é desse jeito, eu acabo ficando em um cubículo bem pequenininho, sabe? Tipo, desde que você é bebezinho, você depende de alguém, entendeu? O ser humano, ele depende de alguém. Então, você depende da sua mãe, dos seus pais, né? E nisso você vai sendo criado e até os 6 anos você não tem uma personalidade assim fixa. É claro que você brinca e tal, mas a sua personalidade ela não é formada assim por completo. A partir do momento que você dá indícios da sua personalidade, que vem o baque, que é esse rebaixamento. Minha mãe sempre fez isso comigo, desde pequenininha, sabe? Então, daí você não tem a possibilidade de você formar uma personalidade concreta, entendeu? Tipo, você não pode fazer isso, porque a qualquer momento que você fizer isso, você vai desencadear algum surto da sua mãe ou algo do tipo. Você tem medo disso, né? Eu tinha medo disso. Eu
tinha muito medo de eu fizer algo e de eu mostrar minha personalidade de verdade e minha mãe surtar comigo, entendeu? E é muito complicado isso, gente, porque você é impedido de mostrar o seu verdadeiro eu. Aí o que eu vi também é que isso faz com que você desencadeie um falso eu. Como é isso? Ao decorrer de quando você vai crescendo, você fica limitado a certas atitudes, porque você tem medo, emoções e atitudes, porque você tem medo de mostrar que você tem raiva, tristeza, fúria, você tem medo disso, entendeu? Isso vai se reprimindo. E é ruim você reprimir coisas, né? Porque depois você vai ficar explosivo e tal. E eu tinha muito dessas situações explosivas. Eu sempre chorava muito. Eu sempre chorava muito. Eu gritava assim, sabe? E sempre era escondido. Porque eu morria de medo de a minha mãe ver isso e achar que eu sou louca ou usar isso contra mim depois. Então eu sempre vivi numa caixinha pequenininha, né? E o engraçado desse falso eu, engraçado não, né? O terrível desse falso eu é que isso, na vida adulta, é muito ruim. Por quê? Porque você tem dificuldade em saber do que você quer da sua vida, dificuldade em lidar com situações, porque você não tá agindo como você mesma, você tá agindo com o seu falso eu, né? Então, é muito complicado, né, gente? E eu percebi que eu não consigo me assimilar a certas coisas, eu não consigo decidir o que eu quero, entendeu? Eu achava que eu queria ser tipo uma nutricionista ou uma esteticista, mas eu não sei, sabe? Eu não consigo enxergar isso. Isso é consequência do que a minha mãe me fez todos os dias da minha vida, entendeu? É consequência. Existiam momentos onde eu ia pedir ajuda para ela, por exemplo, em exercícios matemáticos, que ela falava para mim que eu era uma incompetente, sabe? Quando ela não sabia o que fazer, ela falava para mim que eu era uma incompetente, que eu que tinha que saber, que eu era burra, sabe? E uma mãe não faz isso. Sabe o que foi o choque maior? É saber que minha mãe faz isso, sabe? E a partir desse dia que eu descobri essa palavra narcisismo, eu descobri também que eu não tenho uma mãe de verdade. Minha mãe, como eu vi lá em um comentário lá de uma moça, minha mãe, ela morreu mesmo estando viva. Isso é extremamente triste. O que é mais triste é saber que minha mãe vai ficar sozinha. Porque o destino de uma pessoa narcisista é esse, é você ficar completamente sozinha. Porque você nunca vai ter um relacionamento concreto, porque todas as pessoas ao seu redor vão ser pessoas ruins ou pessoas manipuláveis, entendeu? Ou vai ser uma pessoa da mesma laia que você, ou se não vai ser farinha do mesmo saco, ou se não vai ser uma pessoa que você possa manipular. Seus relacionamentos nunca vão ser fixos. E uma coisa também que eu percebi é que ela sente inveja do meu relacionamento, porque o dela não é bom. O relacionamento da minha mãe não é um relacionamento bom, é um relacionamento tóxico, entendeu? Onde ela consegue manipular o meu pai, faz coisas ruins com ele e ele não diz nada, entendeu? Então ela inveja o meu relacionamento porque é algo que ela nunca vai conseguir ter por causa desse traço horrível da personalidade que ela tem. Ai, gente, é de se ter muita pena também, de ficar muito triste. Eu confesso pra vocês que eu chorei muito quando eu descobri isso. Eu fiquei realmente muito triste porque ela é minha mãe de qualquer maneira. E na sociedade a gente tem esse apego com a mãe, né? A mãe é o centro de tudo e a mãe é uma pessoa que você deve zelar, você deve amar, quando na verdade não é assim. O que você vai fazer quando sua mãe é uma pessoa ruim com você? Porque minha mãe já chegou a falar pra mim morrer. Minha mãe me chama de gorda, minha mãe me chama de feia. Minha mãe fala pra mim que pra mim tentar me matar de novo. Minha mãe elogia minhas aparências físicas, e quando eu tenho uma distorção de mim mesma e alimentar muito grave, ela fala pra mim que eu tava muito mais bonita, que hoje em dia eu tô feia, e isso é muito ruim, é muito ruim.
Uma coisa também que eu vi em vídeos é que isso faz com que você não tenha um mundo assim. Você tem um mundo ilusionário. Eu percebi isso, que eu tenho um mundo ilusionário que eu criei na minha própria cabeça. Tem vezes que eu crio coisas que na minha realidade existem, mas não existem. Vocês têm noção do quanto isso é perturbador? Até então, eu pensava que eu tinha mesmo era bipolaridade. Aí eu percebi, depois de todas essas características citadas, dos problemas de se ter uma mãe narcisista, eu percebi que eu não sou. Na verdade, tudo isso que eu tenho é consequência do que minha mãe foi pra mim, entendeu? Não, e saber que... Ai, gente, eu falo disso não, porque saber que minha mãe fez isso pra mim é muito triste. É muito triste, sabe? Talvez essa distorção de mim mesma seja um espelho do que minha mãe é pra mim. Porque a minha mãe é uma pessoa que ela tem autoestima zero. Que isso também é um traço do narcisista, né? De não ter nada de autoestima, ter autoestima zero. E isso ser um espelhado pra sua filha. Sempre tá falando da sua filha, mesmo que ela me ache bonita, sabe? Ou mesmo que ela veja que eu tô conseguindo minha autonomia e tô conseguindo me aceitar de certa maneira, ela tem que me rebaixar, porque pra ela não é satisfatório me ver bem. Minha mãe nunca vai me querer ver bem. E a minha mãe, ela é uma pessoa que ela tá sempre procurando maneiras de ver, sabe, outras pessoas sofrendo, ou onde ela possa se enfiar pra meter o dedinho dela. Ela sempre tá buscando o sofrimento. Isso é muito horrível, né? Uma pessoa que fica buscando o sofrimento do outro o tempo todo, a gente deveria tentar acolher o outro, sabe? O narcisista, ele não consegue ter empatia. Ele não consegue sentir compaixão, sabe? O que você pode perceber também é que ele sempre fala coisas dele. Tipo, se eu falar assim, mãe, eu tenho depressão, isso, tava em um lugar assim, contar sobre a minha depressão, ela vai jogar 1000 pedras falando dela também. Tipo, falando assim, eu também tive depressão, que sei lá o que, síndrome do pânico, ficava mal. Minha mãe faz muito isso. Minha mãe, ela sempre aponta as coisas que ela passou e coloca ela como vítima em tudo, entendeu? Sendo que às vezes ela não é. Sabe, algumas coisas que ela faz é consequência do que ela faz. E é claro que pessoas que são boas vão sempre se afastar dela. Então ela é sozinha, porque ela vai estar rodeada de pessoas ruins, pessoas tóxicas que fazem mal pra ela. E ela vai estar sempre procurando uma vítima pra ela poder acessar o ponto mais frágil e manipular de certa maneira, ou achar alguém que seja igual a ela, né? E eu vi uma coisa que eu fiquei um pouco assustada. Que narcisistas, eles têm tendência a se envolver com mulheres, muitas vezes pedófilas, porque essas mulheres, elas meio que estão associadas a elas, sabe? São mulheres cruéis. Minha mãe se envolvia com uma tia minha, que ela era meio que assim, sabe? Ela fazia coisas meio erradas e falava coisas meio erradas dos meus primos, né? E eu achava isso muito estranho. E o quanto a minha mãe acolhia aquilo e dava risada daquilo, eu achava extremamente ruim. Depois ela meio que se afastou dessa pessoa, ainda bem. E essa pessoa era uma pessoa extremamente ruim, né? O que fez mal pra ela, atingiu lá o ponto fraco dela. E daí ela se afastou assim. Só que tem dias que ela fala que ela sente saudade dessa pessoa, de conversar com essa pessoa, sabe? O que me deixa um pouco assustada, né, gente? Se sua mãe é desse jeito, o que você tem que fazer? O que eu vi é que você tem ali uma esperança, porém você não tem que ficar parada. Poxa vida, a minha mãe é desse jeito, o que eu posso fazer? Eu vou ficar me lamentando porque minha mãe disse desse jeito? Eu vou tentar virar as situações a meu favor. Tipo, se eu tenho um relacionamento ruim, e só me envolvo com caras ruins, eu vou começar a pesquisar sobre isso e por que eu me envolvo com esses caras ruins. Claro que é uma consequência da minha mãe, mas eu vou observar relacionamentos saudáveis, eu vou ver o que é bom pra mim e me afastar dessas pessoas ruins e me concentrar em pessoas boas que vão me fazer bem.
Isso é possível, sabe, gente? Ou tipo eu agora que eu tô indecisa do que fazer, eu vou começar a pesquisar coisas e ver do que eu me identifico mais. E nem que isso demore tempos, porém eu tô tomando uma atitude da minha vida, eu tô fazendo alguma coisa, eu não vou ficar me lamentando, poxa, a minha mãe, a minha mãe é uma pessoa narcisista, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não posso ficar fazendo isso, eu tenho que tentar de alguma maneira ficar bem, entendeu, gente? Tenho que tentar me levantar, né? Porque como eu tinha falado antes, meu potencial, ele é assim. E agora ele tá tipo isso aqui. Porque eu não sei. Eu tô agindo com o meu falso eu. Eu tô agindo com a minha outra personalidade que foi deturpada quando eu era bem pequenininha. Então agora eu tenho que saber o que eu quero agora. Agora com os meus 18 anos de idade eu tenho que saber o que eu quero. Porque eu não posso ficar todo momento me lamentando sobre o que minha mãe foi pra mim e tal. E é isso. Eu posso dizer pra vocês várias coisas do que minha mãe já me fez. Isso daria várias partes de vários vídeos, porque são muitas coisas, gente. São coisas tristes, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês quiserem que eu conte alguns relatos meus, pessoais, eu conto pra vocês, mas isso daí daria outra parte de vídeo. Eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo até aqui e espero que vocês fiquem bem. Espero que se vocês se identifiquem com esse vídeo, procurem pesquisar também sobre o assunto, porque foi o que mais me ajudou. Tipo, esse vídeo aqui só vai ser uma base para vocês pesquisarem sobre isso e tentarem, de certa maneira, fugir dessa situação ruim, que é ter uma mãe narcisista, que é ter um inimigo que tem um apego com você desde criancinha, que você, perante a sociedade, você não pode falar que você odeia essa pessoa, mas você pode sim, porque essa pessoa ela te faz mal e é uma pessoa como qualquer outra. Então, gente, é isso. Muito obrigado mesmo por ter visto até aqui. Um beijão pra vocês e obrigado pelo próximo vídeo. Opa, gente, eu falei um pouquinho errado. E até o próximo vídeo.